verdade, Theo? A gente tava com saudade de todo mundo. Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé. E hoje falaremos sobre... Moisés! Isso, Moisés. Né, Theo? O Theo já tá fazendo a lição e depois a gente mostra pra vocês, combinado? Pessoal, a história de Moisés ela é muito grande. Ela se inicia no capítulo 2 do livro de Êxodo, narrando ali seu nascimento, e ela finaliza em Deuteronômio, capítulo 24. Então é uma história muito longa, eu vou falar um pouquinho só para vocês de algumas situações em que o escritor de Hebreus considera Moisés um herói da fé. Gente, no livro de Hebreus, a parte em que ele fala que Moisés é um herói da fé está no capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 29, tá bom? Então confira na Bíblia de vocês. Hoje o Pingo tá animado aqui para participar do nosso vídeo, né, Pingo? Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, fala sobre o nascimento de Moisés. Vocês lembram quando eu falei sobre Jacó, que ele teve 12 filhos, das quais surgiram as 12 tribos de Israel. Os pais de Moisés, eles eram descendentes de Levi, né? Então Moisés, ele veio ali da tribo de Levi, da casa de Levi. Então, tanto seu pai quanto sua mãe eram de lá. E aí, gente, naquela época, o rei do Egito, né, o faraó daquela época, ele estava escravizando o povo hebreu, né? Então todos os hebreus estavam ali sendo escravos dele. E com medo, né, do povo ali hebreu ficar muito forte e poder se rebelar contra o faraó, né, e seu exército, ele resolveu que as parteiras deveriam matar todos os meninos que nascessem, né? Então ele falou, olha, quando nascer menino, vocês matem, deem um jeito lá. E se for menina, pode deixar viver. Mas as parteiras não obedeceram ao faraó. Por quê? Porque elas sabiam que aquilo lá não era certo diante de Deus. Elas temiam a Deus. Que a mãe de Moisés chamava-se Joquebede. Ela teve ali o seu filho e esconderam ele por 3 meses. E esse é o primeiro motivo pelo qual Moisés é tido como um herói da fé. Olha só, desde pequeno, mesmo pequenininho, ali escondido pelos seus pais. Seus pais não temeram a ordem do rei, né, que era para matar os filhos. Mas não, quando viram que não dava mais, aquela mulher teve a estratégia de colocar o seu filho em um cesto e deixá-lo no rio Nilo, porque ele sabia que alguém iria pegá-lo para cuidar, né, e assim ele iria viver. E aí ela também teve uma percepção muito boa também, foi de deixar Miriam, a irmã de Moisés, espiando. Então Miriam ficou ali olhando onde aquele cesto ia dar e quem ia pegar aquele cesto com Moisés dentro. Sabe quem viu eles? A filha do faraó. Quando ela pegou e viu aquele menino, ela falou, nossa, é uma criança e é um menino. O nome dele vai ser Moisés, porque Moisés significa tirado de, né? Então ele foi tirado do rio, né? Então ali naquele momento ela começou a cuidar de Moisés. Quando Miriam viu que a filha do faraó pegou o seu irmão, ela foi lá correndo e falou, olha, você quer que eu arrume uma pessoa do povo hebreu para cuidar ali do Moisés e amamentar ele? Ela falou, sim. Então Moisés foi cuidado, amamentado e criado ali pela sua mãe. Isso foi muito legal, porque ele ficou com eles até que ele já tivesse um pouquinho maior, né? Então foi bem bacana. O outro motivo importante que o livro de Hebreus cita é que Moisés ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ali sofrer com o povo hebreu, com o povo de Deus, do que desfrutar das riquezas do povo egípcio. Isso foi algo muito interessante, porque ele poderia falar, nossa, que sorte a minha, né, ter sido criado ali. Todos os benefícios de uma pessoa que morava num palácio, né, que era ali um neto de um rei, digamos assim. Então Moisés ele preferiu experimentar das coisas boas de Deus que ainda viriam, né, no futuro, do que vivenciar ali aquela riqueza momentânea do povo egípcio. Né? Então ele sabia que era muito melhor ficar ao lado de Deus. Né? E nós, a cada dia que nós acordamos, nós podemos fazer essa escolha. Hoje,
Eu vou ficar do lado do bem ou do lado do mal, né? Então hoje eu vou querer fazer coisas certas, coisas boas, ou eu vou querer fazer as coisas erradas, né? Então a gente pode aprender isso com essa história também. Certa vez Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro no Monte Horebe. De repente ele ficou ali, ó, abismado, porque sabe o que ele viu? Ele viu uma sarça, um arbusto, uma árvore. E ele viu aquela árvore pegando fogo. Embora estivesse pegando fogo, a árvore não se queimava. Naquele momento ele escutou uma voz, porque o Senhor se lembrou do seu povo, né? E ele falou: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque essa terra onde você está pisando é santa. Naquele momento ali, Moisés: Senhor, eis-me aqui. E aquela voz do anjo do Senhor, ela falou assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e agora eu vim para buscá-lo e levá-los para uma terra boa, uma terra santa. Você, Moisés, é o escolhido para ir até o faraó e tirar o meu povo daquela escravidão. Moisés, ele ficou meio abismado, mas Senhor, por que eu? Por que o Senhor acha que eu tenho condições de ir até o faraó? Eu não sei nem falar direito, Deus. Deus já sabia, gente, que não seria fácil, que Moisés não ia ceder tão facilmente, né? Então ele já instruiu Moisés, falando que ele faria alguns milagres para tentar impressionar o rei do Egito, mas que não iria ser tão fácil. Então ele preparou ali Moisés. O Senhor falou assim para ele: olha só, Moisés, o que você tem na mão? Aí ele falou: um cajado. Ele estava lá apacentando as ovelhas, tinha um cajado na mão. Então o Senhor falou: coloque esse cajado no chão, jogue ele. Quando Moisés jogou, Virou uma cobra. Virou uma serpente, virou uma cobra. Em seguida, o Senhor falou para Moisés: agora coloque a sua mão dentro da sua roupa. Ele colocou. Agora tira. Quando ele tirou, sua mão estava doente. Sim. Imagina. Aí ele ficou, aí Deus falou: põe de volta. Aí ele colocou. Quando ele tirou, sua mão estava curada, normal. Aí, gente, o Senhor falou: olha, Moisés, você não tem um irmão mais velho, né? Seu irmão Arão. Eu vou abençoar você e seu irmão. Ele vai com você para falar. Então, Arão, ele já era uma pessoa mais comunicativa. Aí Moisés e Arão, eles foram como o Senhor havia ordenado. Então, eles chegaram lá para o faraó e eles falaram: olha só, faraó, o Senhor, o eu sou, me mandou aqui. E ele pediu para que você libertasse o povo, né? E aí o rei do Egito falou: por que eu vou libertar o povo? Eu não vou libertar o povo. Por este motivo, pessoal, Deus enviou as 10 pragas ao Egito, porque só na 10ª praga o rei do Egito aceitou libertar o povo. E as pragas, os sinais foram estes: o primeiro, o rio Nilo se transformou em sangue; o segundo, as rãs atingiram todo o Egito; o terceiro foi o pó se transformar em piolho e se espalhar por todo o Egito; o quarto foi o enxame de moscas; o quinto foram os animais do Egito ficarem com doenças graves, né, e até morrerem; o sexto foi a fuligem da fornalha, que se espalhou pelo Egito, causando feridas nas pessoas e nos animais; o sétimo foi uma tempestade de granizo; o oitavo, os gafanhotos, que devoraram tudo que restou; o nono foi a grande escuridão por 3 dias; e o 10º, que foi a morte dos primogênitos. Mas, gente, meia-noite, eles vieram a morrer. Quando o faraó viu que o seu filho primogênito havia morrido, ele ficou muito chateado. Naquele momento, aquele sinal era o último sinal, né? E Deus havia avisado que era o último sinal. E diante daquele sinal, o faraó iria se render e iria libertar o povo de Israel. E, gente, além disso, né, de pegar aquele sangue, passar nas portas, também foi ordenado que eles celebrassem a Páscoa, que eles comessem ali a Páscoa, né? Então, o que eles tinham que fazer?
comer a carne daquele cordeiro, comer pão, fazia parte da cultura deles comer um pão sem fermento e ervas fortes. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então, gente, essa foi a celebração da Páscoa, né? Naquele momento. Páscoa significa passagem. Então, eles celebraram aquela Páscoa como uma passagem, uma libertação, né? Uma libertação ali daquela escravidão para a liberdade com Deus. Aí depois daquilo, então, Deus falou a Moisés para que o povo ficasse acampado ali na beira do mar. E aí eles ficaram ali, né? Mas passou algum tempo, o faraó e seu exército ficou arrependido de ter libertado o povo, né? Então, eles falaram, como assim a gente libertou o povo? Não, vamos atrás deles. A gente precisa do trabalho escravo deles para nossa cidade crescer, né? Então, eles resolveram, faraó e o seu exército foram atrás do povo de Israel. Os egípcios estão chegando naquele momento. Eu imagino que eles ficaram em desespero, mas Moisés, né, com toda a sabedoria do Senhor, ele falou, gente, calma, gente, vamos ver o milagre de Deus acontecer aqui na nossa vida. Vamos esperar o milagre do Senhor. Naquele momento, Deus disse a Moisés, levante o seu cajado e erga a sua mão, toque no mar, e as águas elas serão, abertas, e o povo de Israel vai passar em terra seca, mas os egípcios virão atrás de vocês. Então Moisés prontamente fez aquilo que o Senhor mandou, pegou seu cajado, tocou no mar e abriu. Gente, então depois que eles passaram em terra seca, o faraó e o seu exército foi atrás do povo, mas quando todo o povo de Israel passou pelo mar, Moisés novamente tocou ali com seu cajado no Mar Vermelho e o mar se fechou. E todos aqueles egípcios foram mortos, morreram afogados. Tem que ter fé. Então essa é a última situação, a passagem no Mar Vermelho é a última situação que o escritor de Hebreus cita como um motivo pelo qual Moisés é considerado um herói da fé. Mas muitas outras situações importantes aconteceram ali com Moisés, como por exemplo, né, o que nós conhecemos ali como os 10 mandamentos. O Senhor enviou os 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Então essa é só mais uma situação, mas vai ficar para uma outra história, em um outro momento, que depois eu vou contar para vocês. Tchau, pessoal! Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima! Muito bem, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos e compartilhem. Não é isso, Theo? Uhum.